Bom, amados, alegria, né? Mais um vídeo aqui no YouTube para vocês, né? E hoje, antes de começar o vídeo, eu queria que os irmãos, né, dessem um like aí no vídeo, compartilhassem, né? E vamos, digamos assim, espalhar a palavra de Deus, né? E hoje, irmãos, eu vou falar de herança. Não é essa herança que não deixa de ser também, né? Essa herança corriqueira nossa, né? Das coisas terrenas, né? Mas vamos falar de herança, né? A gente sabe, né, mas antes de ler a palavra aqui, eu vou ler logo aqui, tá lá em João 1,12, né? João 1,12 que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, senão de Deus, né? Então, é o seguinte, amados, como a gente estava no início aqui, hoje vamos falar de herança, né? Você vai notar o seguinte, que assim como existe essa herança terrena, né? Existe a herança material, existe a herança espiritual, né? Não sei se cada um de vós aqui, dos irmãos que estão escutando, conhece meu pai, né? Mas se você pegar o meu pai e eu botar assim na frente, tem hora que você vai duvidar assim, quem é o pai e quem é o filho, né? De tanta semelhança que a gente tem um com o outro, né? Então, os filhos, eles herdam as coisas dos pais, né? Os traços, muitas vezes os trejeitos, né? Às vezes é normal que uma coisa que tem no pai se passe para o filho, né? Então é o seguinte, assim como a gente conhece essa herança terrena, né? Também que o filho herda as coisas do pai, a propriedade do pai, herda. Então esse modelo, ele já é um modelo espiritual, né? Porque a verdade ela é análoga, né? Tanto ela é a verdade para o mundo do espírito, como é a verdade para o mundo da matéria, né? Se o mundo da matéria, os trejeitos do pai passam para o filho, e assim os bens dos pais passam para os filhos, isso já é um espelho, porque na verdade no mundo espiritual é a mesma coisa, né? No mundo espiritual é a mesma coisa. Então nós, quando a palavra de Deus já diz aqui que Jesus deu-nos o poder de se tornar, né? De se tornar filho de Deus, né? Porque na verdade a gente, digamos assim, se ele deu o poder da gente de se tornar filho de Deus, porque na verdade as pessoas não são filhos de Deus, né? Agora, por que eu digo isso? Porque a verdade é a palavra que diz, né? Porque é o seguinte, os filhos herdam as coisas dos pais. Pronto, isso é um ponto-chave aqui para nós, né? Então é o seguinte, vamos ver o que é a propriedade de Deus, vamos ver os atributos de Deus, vamos ver o que Deus tem para que, digamos assim, a gente herde deles isso aí, né? Que a gente herde dele, isso aí, passe dele para nós, né? Então a gente vai ver aqui o seguinte, quais são os frutos do Espírito. A gente vê aqui, ó, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então é o seguinte, essa é a propriedade, essa é uma herança de Deus, que ela é nos impelida, né, para nós. Ela é refletida em nós quando a gente se torna filho de Deus. Mas você vai notar, mas o que é? Essas obras aqui, essas obras do Espírito, são justamente, digamos assim, as coisas que o mundo não tem, né? O mundo não tem amabilidade, o mundo não tem bondade, domínio próprio. Você é louco. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito, é uma coisa que mais as pessoas não têm, é domínio próprio. Mas espera aí. Então é o seguinte, se domínio próprio é uma característica do Pai, de Deus, e nós que nos dizemos que somos filhos de Deus, não temos domínio próprio, então isso é um patrimônio que nós não estamos herdando de Deus, né? Isso quer dizer o seguinte, que tem alguma coisa errada, né? É por isso que é duro dizer isso, mas foi o próprio Jesus que disse que, na verdade, amados, nós não somos filhos de Deus assim, né? Nós somos criatura, né? Nós somos filhos, assim, a gente tem a natureza pecaminosa, a gente tem a natureza maligna. Na verdade, o próprio Jesus disse que
nossos pés se apressam em fazer determinadas coisas, e essas determinadas coisas têm por pai Satanás, né? Então, a gente, infelizmente, quando a gente não entrega a nossa vida para Cristo, o nosso pai é ele mesmo, né? Por quê? Por quê, irmão da gente? Porque se você vai notar, o seguinte, o que é? Todos os atributos que Satanás tem é justamente o que a gente tem, é justamente o que a gente herda, é justamente o que a gente faz. Os filhos fazem as coisas do pai, não é verdade? Os filhos cuidam de fazer as coisas do pai. Mas, no entanto, quando a gente muda de paternidade, quando a gente tem um novo nascimento, que a gente tem a oportunidade de troca de pai, né? Ser adotado por Deus através de Cristo Jesus, a gente começa a herdar os atributos e as qualidades de Deus, que é paz, longevidade, paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Esse aí é um negócio, né? Então, o que acontece? Por que o mundo sofre e padece, amados? Porque, na verdade, ele tem por pai, as pessoas que têm por pai é Satanás, irmão, entendeu? Então, cabe a nós aqui a gente sair, trocar de paternidade. Cabe a nós mudarmos assim, digamos assim, mudarmos de pai, né? Cabe a nós procurarmos ser adotados por Deus através de Cristo Jesus. E como consequência, nós vamos herdar as coisas de Deus. Do mesmo jeito, amados, que a gente herda as coisas dos nossos pais terrenos. Do mesmo jeito que a gente herda os nossos traços faciais dos nossos pais terrenos. Assim como a gente herda os traços, as coisas materiais dos nossos pais terrenos, nós também herdamos os traços, os trejeitos, as práticas do nosso pai espiritual, né? Nosso pai espiritual. Mas aí, o que acontece? Por que o mundo padece tanto e falta tanto dessas coisas? Porque o mundo, as pessoas não têm por pai Deus não, amados, né? Graças a Deus, devido à sua misericórdia, devido à sua, assim, a sua infinita paciência, Deus está dando uma oportunidade a cada um de nós para que a gente troque de pai e passe a herdar coisa que presta. Passe a herdar aquilo que realmente a gente necessita. O mundo é carente de todas essas coisas aqui, do fruto do Espírito, né? O mundo é carente. Mas por que as pessoas não têm? Porque, na verdade, as pessoas não só se tornam filhos de Deus quando você entrega a sua vida para Cristo, amados, né? Que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, que o Pai e o Filho são só um, né? Só há um mediador entre o homem e Deus, Cristo Jesus. Então nós temos essa oportunidade de trocar de Pai, né? Para quê? Para que a gente possa herdar as coisas de Deus. Então, quando a gente vê, às vezes, as pessoas sofrendo, as pessoas com depressão, as pessoas com medo, isso aí, irmão, não é propriedade de medo de Deus, não, amados. Isso aí não é atributo de Deus, não, né? Vingança, você vê inveja, maldizência, isso aí, isso aí não é atributo, não é propriedade, não está no caçoar, não está no balaio de Deus, não, amados, né? Se as pessoas estão herdando isso aí, estão praticando isso aí, o pai é outro, amado, não é Deus, não, né? Então, é uma mensagem assim, curta e simples, mas é assim, bem direta. O que é? O que é que você está passando na sua vida agora? O que é que você está herdando? Aquilo que você está herdando, aquilo que você está praticando. Você está refletindo quem na sua vida? Você está refletindo Deus ou Satanás? Se você está refletindo as coisas de Satanás, ou praticando as coisas de Satanás, as coisas do mundo, você tem para o pai ele. Ah, irmão de gente, tu está me condenando? Não, não é isso não. Tem oportunidade de trocar de pai? Tem. Eu não troquei, né? A gente está naquela situação aqui, olha, em cima do muro aqui. Toda hora a gente tem a oportunidade de trocar de pai. Tanto a gente pode trocar de Deus para o inimigo, quanto do inimigo para Deus, né? Mas só que a gente tem que fazer um inventário na nossa vida. Você vai ver o seguinte, que o que a gente herda de Deus é melhor para nós. Olha o que a gente herda de Deus, ó. Amor, alegria, e não é tudo que a gente precisa? Paz, não é o que a gente precisa? Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é essas coisas não que a gente tem que herdar. Não é essas coisas que a gente tem que sentir dentro de nós. Não é essas coisas que tem que estar dentro de nós. Mas essas coisas só passam para viver no nosso íntimo se a gente estiver na condição de filho de Deus. Porque esses atributos aqui é dele. Se nós temos tudo ao contrário disso aqui,
Porque aí o nosso pai não é Deus, entendeu, mas nosso pai não está sendo Deus. O nosso pai, infelizmente, a gente se torna filho da carne, né? Todo que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Nós temos a oportunidade de uma troca de pai, né? A gente tem a oportunidade, né, de nascer de novo, é o famoso nascer de novo, né? Eu sou como Nicodemo. Jesus, o que é que eu faço para nascer de novo? Ah, Nilton, tu vai ter que nascer da água e do espírito. Porque Nicodemo pensava que nascer de novo era voltar para o ventre da mãe, né? Então nós temos a oportunidade de nascer de novo, ganhar um novo nome, um novo pai, uma nova casa, uma nova morada e herdar aquilo que nos faz bem, aquela propriedade que nos é benéfica, né? É muito simples, irmão, é tão simples. Eu não sei se é porque eu sou meio sintético nas coisas, sou meio resumista, né? Eu sou meio resumista, eu consigo, assim, eu pego aquela monte de coisa e transformo numa coisa bem pequena, né? Assim, bem resumida. Eu vejo tudo assim. Eu vejo assim, o que que Deus tem? Deus tem isso. O que Satanás tem? Satanás tem isso, para me dar, né? Então é o seguinte, eu quero herdar o quê? O que eu quero para minha vida? Aí eu digo, olha, é tipo uma escolha, mas eu prefiro aqueles bens ali, eu prefiro aqueles bens ali, eu quero herdar aquilo ali, mas peraí, para herdar aquilo ali eu tenho que ser filho daquele cidadão ali, porque aquele cidadão ali é que tem aquelas propriedades aqui, aquelas atributos que eu desejo. Então eu tenho que me tornar filho daquele cidadão ali. Então, se você deseja todos esses atributos aqui, mas não entrega a sua vida para Cristo, você não vai ter. Por quê? Porque não tem como você se tornar, ver uma adoção de Deus se não for através de Cristo. É muito simples, né? É muito simples essa situação, né? Nós temos dois seres que são possuidores de determinadas coisas. Essas coisas nós herdamos, né? E essas coisas que nos herdamos, ou elas nos faz bem, ou elas nos faz mal, né? É uma decisão que você vai ter que tomar, né? É uma decisão que vai ter que tomar. Eu me decidi por Cristo, e logo, se decidindo por Cristo, me tornei filho de Deus, né? Deus não pode, Deus se tornarem e serem feitos filho de Deus. Então eu, através de Cristo, obtive essas obras do Espírito aqui, porque esse patrimônio aqui é de Deus, né? O meu pai, o meu outro pai espiritual, ele só me trazia coisa ruim. As propriedades dele eu já sabia já. Era amargura, tristeza, falta de esperança, sem perspectiva, dor. Essa coisa aí, isso aí é o patrimônio dele, isso aí é o inventário dele, que ele tem que dar para os filhos dele. Eu estou fora disso aqui, mas, ok? Então é uma mensagem simples, que você reflita, saber o que você quer como herança, de qual pai você vai querer, de qual inventário que você vai querer para a sua vida, das coisas de Deus ou das coisas do inimigo. Então você toma uma decisão, ok? Lembrando que sempre nós temos a oportunidade de trocar de pai. Veja o ladrão na cruz. Só teve obra do inimigo. Roubou tudo que foi de ruim, né? Tudo que foi de ruim. Mas lá no finalzinho mesmo, lá na ponta da ramada, na ponta do anzol, né? Ele se arrependeu e Jesus deu a condição de trocar de pai, né? E hoje ele está lá no paraíso, herdando as coisas de Deus, né? E o outro, que não se arrependeu, está lá, abraçado por Satanás, herdando as coisas de Satanás, que sabe que aquilo não presta para nada, né? Então, é uma decisão simples que você tem que tomar na sua vida, ok? Obrigado por tudo. Dá um like, né? Dá aí compartilha, né? Essa mensagem, né? Uma mensagem meio simples, resumida, né? Muito enxuta, muito assim, bem na veia mesmo, mas no fundo, se você enfeita muito, mas no fundo é só isso aí mesmo. É só uma decisão que você tem que tomar. De qual pai você vai querer herdar? O que você quer herdar do pai? Desses dois pais aí, né? Eu prefiro as coisas de Deus, porque elas me fazem bem, né? É isso, essa decisão que tem que tomar na sua vida, ok, irmãos? Muito obrigado por tudo e até a próxima. Valeu!